Bom, pessoal, bom dia a todos vocês. Meu nome é Diógenes, eu sou o criador do blog de Forex, diarioxonline.blogspot.com. E conforme vocês devem estar sabendo, aconteceu uma mudança nos horários de funcionamento da sala da U-Trading, certo? Então agora nós vamos estar mais concentrados ou mais focados nos períodos onde existe maior volatilidade no mercado e, logicamente, isso representa para a gente maior quantidade de oportunidades, ok? Eu quero fazer uma análise bastante legal com vocês, mas antes disso eu quero falar sobre o segundo Congresso Brasileiro de Traders. Esse é o maior encontro de traders do Brasil, ok? Vai acontecer nos dias 28 e 29 de outubro em São Paulo e é bem possível que você já conheçam essa pessoa que está aí, né? O Oliver Vélez, ou Oliver Velez, como alguns falam, que hoje, na atualidade, é um dos traders de maior relevância, tem muito conhecimento a respeito do mercado e muitas pessoas, o método dele é bastante conhecido, certo? Ele é um ícone, vamos falar, do mercado, tem uma empresa gigantesca onde ele forma traders. Então, por que eu estou falando isso? Ele mora nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, e ele é um dos traders de maior renome na atualidade, certo? Em termos de formação de traders, enfim, o sistema dele é bastante conhecido e funciona muito bem. E ele vai estar com a gente no segundo Congresso Brasileiro de Traders, certo? Ele vai estar lá com a gente, trazendo todo o seu conhecimento. Ele pessoalmente vai ter intérprete e tudo mais, com tradução, né? E pessoal, eu sinceramente falo uma coisa para vocês, é algo que vocês não podem perder, certo? Dia 28 e 29 de outubro em São Paulo, as vagas são limitadas e pelo fato de que ele vai estar presente, as vagas estão se esgotando muito rapidamente, enfim, está acabando mesmo os lugares. Então, eu quero deixar aqui para vocês, esse aqui é o endereço, é 2cbt.utrading.com, ou segundo CBT, né? Quem não fez a sua inscrição, entra aí e faz, porque realmente vale a pena. Serão 2 dias, 28 e 29 de outubro, serão 2 dias de muita informação, com vários traders do Brasil, inclusive o Oliver, que é uma das maiores referências de trading hoje, na parte educacional, gestão de capital, ele tem uma própria trading também, ele vai estar lá com a gente, certo? Eu acho que é uma oportunidade única, a gente não sabe quando que ele volta ao Brasil, mas é uma oportunidade única de encontrar com esse cara que ele é fenomenal. E não somente ele, tá? Eu tô falando ele porque ele, no meu ponto de vista, tá? Ele é uma das figuras mais importantes ou mais relevantes que vai estar no Congresso Brasileiro. Então, vale muito a pena. Além dele, nós vamos ter o Alexandre Castro, que é o criador da Unitrader, Joaquim e Carol Pfeiffer, da Atom, o André Antunes, da Scalper Trader, Marcelo Vieira, investidor de sucesso, Alec Portela, Brazilian Traders, Cissa Grilli, que é coach de alta performance, eu, do Diário X Online, Gustavo Almeida, Geometria Comportamental, e Lee Steen, que é da LT Robots, ou Robôs. Vale muito a pena, tá? Nós temos, tem bastante, o evento vai ser grande, vai ser bastante importante, mas as vagas estão se esgotando muito rapidamente. Então, eu sugiro que você entre nesse site aí que eu mandei e garanta a sua inscrição, porque realmente vale muito a pena. Eu vou contar uma coisa para vocês. No Arena Traders do ano passado, que foi em outubro, Arena Traders não, estou confundindo as coisas. No primeiro CBT, que foi em outubro ou novembro do ano passado, eu tive alguns insights, algumas ideias muito claras a respeito do mercado, a respeito do funcionamento do mercado como um todo, mas não somente isso, a respeito de como que nós funcionamos, certo? Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que o primeiro CBT, o primeiro Congresso Brasileiro de Traders, foi uma mudança muito grande na minha vida, porque até então eu trabalhava de forma bastante isolada, né? Eu sempre tive escritório em casa, inclusive hoje eu tenho escritório em casa, mas eu também tenho escritório fora.
Mas era bastante isolado. E lá eu tive a oportunidade de conhecer outros traders. Eu fui um dos palestrantes também. Eu tive a oportunidade de conhecer outros traders, pessoas espetaculares, traders que estão em alta performance, tendo resultados extraordinários. E isso me abriu uma nova perspectiva para aquilo, como que nós negociamos dentro do mercado. Então, eu sugiro para você, se você não fez a sua inscrição ainda, aqui está o site, certo? 2cbt.utrading.com. Vale muito a pena, o investimento é muitíssimo baixo. Então eu sugiro que você entre, inclusive a Arena Traders, que foi criado por mim, o Evandro e o Guilherme. Nós somos um dos patrocinadores do evento como um todo, ok? Então vale muito a pena. Recomendo para você fortemente, se você não garantiu ainda a sua vaga, entre nesse site e você garante a sua vaga para estar lá com a gente. Aí no próprio site tem todas as informações, endereço, como você pode garantir, enfim, quais são os hotéis mais próximos para você, se você precisar se hospedar e tudo mais, ok? Vale muito a pena. Uma coisa eu falo para vocês, pode ter certeza que você não vai se arrepender de forma alguma de participar do CBT, ok? Maravilha. Vamos falar agora da analisada no mercado. Como é segunda-feira, pessoal, devido à alteração dos períodos, dos horários que nós, enfim, de funcionamento da trading, eu fiquei com esse horário toda segunda-feira, das 10 ao meio-dia, tá? Para a gente fazer uma análise do mercado e tudo mais. E como é segunda-feira, eu acredito que é um dia muito propício. Na segunda-feira eu achei ótimo esse horário, porque é um dia muito propício, um horário muito legal, muito interessante para nós analisarmos e vermos o que nós podemos esperar do mercado ao longo da semana. Ok? Então, eu quero convidar todos vocês, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, em qualquer momento, em qualquer hora pode perguntar. Manda a pergunta aí que eu respondo na hora, certo? Mas enquanto ninguém pergunta nada, eu quero fazer uma análise de todos, com vocês, de todos os pares, marcando pontos principais, suporte, resistência, tendência principal, direção de todos os ativos que nós encontramos. Basicamente, o que eu quero fazer com vocês é um mapeamento das possíveis oportunidades que estão para acontecer, ok? O que nós podemos esperar ao longo dessa semana? Bom, deixa eu pegar aqui, começar pelos majors, USD, colocar aqui no gráfico diário, fica melhor, salvar o template. Ok, EURUSD, vamos pegar aqui o GBUSD, o SDCHF, o SDJPY, o SDCAD, NZDUSD, e AUDUSD. São 7 majors. Vamos ver agora os demais. EURJPY, EURCHF, EURGP, AUDCAD, AUDCHF, CHFJPY. Vou pegar todos e a gente vai conversando. Nós temos até o meio-dia para a gente conversar tranquilamente. Se alguém tiver alguma dúvida específica a respeito de algum par, alguma operação que esteja posicionado, enfim, qualquer coisa nesse sentido, só perguntar que eu vou falando, certo?
Pessoal, a pergunta, rapidamente, enquanto eu vou separando os pares aqui. Dos que estão presentes, quem que já se inscreveu para o CBT? Alguém já se inscreveu para o CBT? Os que estão presentes aí? Vamos pegar aqui o ouro também. E, por que não, o DAX. Deixa eu ver se o DAX está aqui na plataforma. EGR falou, novo, estudando, ainda é cedo para um evento desse tamanho. Eu diria que não, o EGR. Se você é novo e está estudando, agora é a hora de você participar do evento desse. Por que eu falo isso? Eu falo isso de verdade, tá? Por que eu falo isso? Porque lá o conhecimento que você pode e vai adquirir lá, sem contar o contato social, o contágio social com outros traders que estão há mais tempo, isso pode fazer uma diferença muito grande nos seus resultados. Então, se você é novo ainda, eu te sugiro que você participe. E se você já for mais antigo no mercado, também sugiro. Funciona de qualquer forma, certo? Se você puder ir, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tenho certeza absoluta. Lá, pessoal, vai ser compartilhado a parte de mentalidade, a parte de gestão de risco, a parte de sistema de negociação de pessoas que estão fazendo e dando certo. Então, eu acredito que é uma oportunidade muito válida para participar. Ok? Pessoal, então deixa eu explicar para vocês rapidamente o que eu faço. Tenho certeza que algumas pessoas já conhecem, mas ainda assim eu vou explicar para nós termos certeza de que está todo mundo junto, ok? Semanalmente eu faço o que eu chamo de mapeamento. O mapeamento é basicamente procurar por suporte e resistência em períodos maiores, identificando a direção possível ou mais provável do mercado. Esse mapeamento, idealmente, ele é feito durante o final de semana. Por quê? Porque o mercado está fechado, você não tem a pressão de abrir uma ordem no mercado, você tem tempo de fazer isso tranquilamente sem estar, enfim, envolvido emocionalmente com o mercado. Mas eu achei legal esse horário que me ofereceram, porque aqui na segunda-feira é bem possível, dá pra gente fazer isso tranquilamente sem nenhum problema, certo? Basicamente, olha só, gráfico diário, eu começo sempre pelo gráfico diário, dou umas piadinhas às vezes no gráfico semanal, mas o gráfico diário tem todas as informações que eu geralmente preciso. Eu vou marcar a linha de tendência, nesse caso aqui, no EURUSD, linha de tendência de baixa. E aqui nós temos linha de tendência de alta, formando o que nós conhecemos, todos vocês conhecem, como uma situação de congestão. Basicamente, o sentimento que domina o mercado em uma situação dessa, que é um triângulo, na verdade, é o sentimento de indecisão. O mercado não sabe para que lado vai, subo ou desço, para que lado que eu vou, certo? Esse é o sentimento predominante, logicamente é um sentimento de massa, a gente não consegue achar o dono desse sentimento, mas é algo generalizado. Então, no gráfico diário, linha de tendência, é bastante simples, tá? No gráfico de 4 horas, eu faço exatamente a mesma coisa. Se tiver linha de tendência de alta, por exemplo, que nós tínhamos uma por aqui, ó, podemos marcar. Só que essa linha foi rompida, já faz tempo. O mercado rompeu, enfim, já não é relevante para a gente. Eu não quero lotar o meu gráfico de linhas. Temos essa linha de tendência de alta que o mercado acabou de romper. E essa linha é uma linha importante. Por quê? O fato de que o mercado acabou de romper essa linha de tendência de alta, fez aqui um rompimento, e agora está voltando para retestar esse nível. Pode ser que essa linha de tendência de alta, que anteriormente funcionou como uma zona de suporte,
agora funcione como uma zona de resistência. A partir daqui o mercado começa a cair. Então essa linha eu mantenho. E uma linha horizontal, que eu vou marcar essa zona de suporte aqui. Certo? No gráfico de 4 horas. Esse indicador que está pesando tudo, vou fechar. São esses pontos de referência para o EURUSD. Está marcado no gráfico de 4 horas. Basicamente, o que nós estamos falando aqui? Estamos falando dessa linha de tendência de alta que foi rompida, o mercado voltou para retestar. E esse ponto de suporte que quando o mercado tocar aqui, pode ser que segure. Se o mercado romper, pode ser que venha buscar esse outro nível um pouco mais para baixo. Certo? GBP/USD, gráfico diário. Podemos identificar claramente uma zona de resistência aqui, onde o mercado bateu alguns dias atrás, e temos essa linha de tendência de alta que passa por aqui, que o mercado chegou um pouco perto, mas não chegou efetivamente a tocar nessa linha de tendência de alta. Se nós olharmos no gráfico de 4 horas, vamos ver que existe essa outra zona de suporte que foi rompida e que o mercado está testando agora de baixo para cima. Olha que coisa legal. Ficou muito fino isso aqui. Aqui foi suporte, aqui o mercado fez um rompimento, voltou para retestar. E se você reparar, se você prestar atenção, a situação é muito parecida com a do EURUSD, que ele acabou de fazer o rompimento de um ponto de suporte e está voltando para retestar. E aqui nós temos exatamente a mesma coisa. Certo? O que esperar? Talvez nos dê oportunidade de venda a partir desse ponto de suporte. Desse ponto de resistência, que aqui atrás foi suporte, virando resistência agora para mais movimento de queda. O USD/CHF, gráfico diário, de forma similar ao EURUSD, temos essa linha de tendência de baixa e temos essa outra linha de tendência de alta que passa mais ou menos por aqui e mostra para a gente uma formação de triângulo, a mesma que nós vimos no EURUSD. Ponto de resistência no EURUSD. Essa linha de tendência de alta, o Júnior, esse ponto foi suporte, suporte e aqui pode virar como resistência. Não é um ponto, não é um número exato, tá? Não é um preço exato, por quê? Por causa que o mercado, lógico, a gente pode considerar isso aqui o ponto de rompimento, tá? Aqui é mais ou menos onde o preço está agora, mas eu diria que principalmente é a linha de tendência de alta que foi rompida. Não existe um valor, o Júnior, é a linha de tendência de alta. A linha de tendência de alta ela muda de valor conforme o preço se aproxima. Por exemplo, aqui a linha de tendência de alta estava em 1.1154, aqui em 1.1178. Lógico, se você pode pegar uma faixa aí de uns 15, 20 pips para cima ou para baixo. Está esperando 1.19. 19? 1.19 está bem para cima, viu? Tá certo esse número, 1.19? Rapaz, tá muito longe. 1.19 tem mais ou menos uns 740 pips até chegar lá. Sim, Ricardo. Pode, é bem possível, é possível sim que seja um falso rompimento, tá? Até porque, se nós não tivéssemos esse ponto aqui, ó, que é uma zona de suporte imediatamente abaixo da linha de tendência de alta que foi rompida, ou seja, se o caminho tivesse livre, teria mais chance de cair. Agora, o mercado fez o rompimento dessa linha de tendência de alta e logo abaixo tem esse ponto de suporte que pode ser um problema. Então, antes de entrar vendido, eu esperaria o rompimento dessa zona amarela para considerar uma venda, certo? Se o mercado cair e bater aqui, pode ser que aqui segure. Então, a gente pode ver que temos duas zonas de suporte bem fortes. Então, eu não entraria vendido agora. É isso mesmo, Ricardo. 1.1190. Tá, agora ficou mais
1.1190 faz mais sentido, tá? Enfim, escreveu errado, né? 1.1190 é mais ou menos por aqui. E pode ser que sim. O mercado vai ter que voltar um pouco mais para cima. Agora, pergunta, por que 1.1190? Júnior, eu vejo essa zona aqui por volta de 1.1175, apesar de que a diferença é de apenas 15 pips, eu vejo como mais provável para segurar a retração, certo? Mas 1.1190 é uma realidade também. Foi uma análise gráfica que você viu mais cedo. Quando eu olho para 1.1190, deixa eu ver se tem algum... Talvez tenha algum nível da FIBO aqui, né? Mas de qualquer forma, essa zona como um todo, entre 1.1175 e 1.12, a faixa de 25 pips, é uma zona potencial de resistência intraday para operações curtas. Tá no sufoco. Cuidado com o sufoco, hein? Tem que ter uma boa gestão de risco. No caso do SDCHF, a lateralidade continua e, com perspectiva de day trade, somente para hoje, vamos falar assim, conseguimos identificar essa zona de resistência que se transformou em um ponto de suporte. Olha que coisa mais bela, vamos falar, né? Suporte, 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 aqui, desculpa, falei errado, resistência, 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 e aqui virou suporte. Só tem um porém, algo que o gráfico está deixando claro para mim. Topo duplo nessa zona. Topo duplo significa que o mercado não conseguiu ultrapassar essa zona de resistência e a partir daqui é muito possível que ele caia, tá? De qualquer forma, os pontos principais de referência para essa semana é o triângulo. O mercado como um todo para o SDCHF está bem lateralizado, né? Sobe e desce sem uma direção clara, e eu não esperaria muita coisa, a menos que o mercado conseguisse romper essa linha de tendência de alta ao longo da semana, o que tem uma boa chance que aconteça. O SDJPY, o gráfico diário, o que nós conseguimos observar aqui? Existia uma direção predominante de queda, muito clara nesse ponto, certo? Uma direção predominante de queda vem lá de trás, o mercado segurou, mas que faz algum tempo já que o mercado não sai do lugar. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, encontrando suporte aqui embaixo, aqui, e resistência aqui em cima. Portanto, a situação também é de congestão. Se nós olharmos no gráfico de 4 horas, vamos identificar que existe essa linha de tendência de alta por aqui. Certo? Que o mercado começa a tentar desafiar essa zona de suporte, com um pequeno problema. Essa zona de suporte aqui é uma zona horizontal que pode impedir o preço de continuar caindo. Ok? O que eu vejo, pessoal, em todos os dólares, né, o GBP/USD, EURUSD, o SDCHF e agora o STJPY, a lateralidade está bastante clara. O mercado não está saindo do lugar, né? Sobe, desce, preso entre suporte e resistência. A tendência de queda que a gente tinha no STJPY acabou, praticamente acabou, porque o mercado, aqui ele estava caindo, aqui ele parou, recentemente ele parou. O SDCHF, mesma coisa, lateralização. GBP/USD, mesma coisa, lateralização total. EURUSD, mesma coisa, lateralização total. Isso é ruim, porque o ATR tende a diminuir os pares e as oportunidades de tendência e tudo mais ficam mais escassas. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes antes de pensar em entrar para um lado ou para o outro. O SDCAD, olha que maravilha, outro par lateralizado
totalmente. Aqui uma zona de resistência, aqui resistência de novo. Temos aqui linha de tendência de alta, marcando lateralização. Aqui nós temos um pequeno detalhe que é um pouco mais interessante. Por quê? O fato de que o mercado está muito próximo, ou acabou de bater uma zona de resistência aqui em cima, pode causar oportunidade de venda. Ou seja, ele está próximo da resistência e tem espaço suficiente para ele cair até aqui embaixo. Certo? Então, apesar de ele estar lateralizado, ainda pode ser que dê para a gente oportunidade. Temos aí uns 250 pips até o ponto de suporte lá embaixo. E aqui, resistência, suporte, suporte, e aqui um ponto que, se for rompido, se o mercado romper para o lado de baixo, pode sinalizar a oportunidade de venda, dado a situação que o mercado está em uma zona de resistência no gráfico diário. Olha só, resistência e resistência, e no gráfico de 4 horas tem um ponto de suporte que, se for rompido, nós teremos a combinação de uma resistência com o rompimento de um suporte. Aí o mercado tem possibilidade de cair até lá embaixo. Dentro de todos os pares que nós vimos até agora, o que me parece que está melhor posicionado, me parece que está melhor preparado para dar oportunidade para a gente, seja de tendência talvez, né, formar uma tendência aqui no gráfico de 1 hora ou 30 minutos, ou até mesmo pelo gráfico de 4 horas, é o Wesley Card, tá? Todos os outros estão um pouco complicada a situação, né? Mas o Wesley Card está em uma posição um pouco melhor. Se romper esse ponto de suporte, é bem possível que ele caia. Ele tem aqui um espaço de uns 250 pips para cair sem problema. MZDUSD, uma tendência de alta meio mais ou menos. Esse ponto de suporte foi rompido, o mercado já está acima, beleza. Deixa eu ver aqui o mensal. A tendência de alta tem possibilidade de continuar, apesar de não está muito claro isso, mas a gente consegue observar aqui de forma muito clara essa linha de tendência de alta, formando aqui exatamente um canal de alta, ok? O mercado sobe, desce, subiu, bateu lá na zona de resistência, caiu um pouco, retraiu até a metade do canal, né, 50% mais ou menos aqui do canal. Estou ruim para desenhar hoje, hein? E a partir daqui pode ser que ele retome um movimento de alta. De qualquer forma, a direção predominante é de alta, mas algo que eu não deixo escapar nós devemos prestar atenção, principalmente para quem é novo, pessoal, presta atenção nisso. Nós devemos sempre prestar atenção no formato dos candles. Quando os candles começam a mostrar muita sombra para todos os lados, ó, sombra, 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 como foi dominado esse período inteiro aqui, isso mostra pra gente que o mercado está em uma situação de indecisão. Ok? O mercado não sabe muito bem para que lado vai, aí dá um repique para cima, volta e cai, dá um repique para baixo, volta e sobe e tudo mais. Olhando para o NZDUSD, a tendência de alta tem chance de continuar o movimento de alta. Se nós olharmos no gráfico de 4 horas, vamos identificar que existe por aqui uma linha de tendência de alta. Eu pensaria em possíveis oportunidades de compra se o mercado conseguir romper essa zona de resistência. Caso o mercado romper essa zona de resistência, que é o topo máximo, se eu não me engano, a máxima da semana, não é a máxima, né? Mas é um ponto aí importante da semana passada, eu pensaria em possíveis oportunidades de compra, certo? Se o mercado romper essa zona de resistência, eu pensaria em compra, talvez para chegar até aqui em cima, nessa zona de resistência anterior. Pessoal, tá claro aí tudo que eu estou falando? Vocês estão me entendendo? Tá dando para ouvir? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Por que eu acho que é importante esse tipo de análise nos períodos maiores?
Porque isso dá pra gente, pessoal, uma perspectiva clara de qual a maior probabilidade do mercado se movimentar ao longo da semana inteira. Como nós estamos marcando aqui, ó, ponto de suporte e resistência no gráfico diário e 4 horas, isso aqui não vai mudar tão rapidamente ao longo da semana. E se você mudar, e se o mercado mudar rapidamente ao longo da semana, você consegue ter clareza e ver de forma muito rápida quais são os pontos principais e o que fazer, certo? Esse mapeamento é algo muito, extremamente útil, porque é muito fácil nós às vezes pegarmos aqui o NZD-USD, botar no gráfico de 15 minutos e olhar um sisteminha, deu compra, deu venda, deu compra, deu venda, deu compra, deu venda. Só que às vezes a pessoa não vê que o sistema pode ter dado compra, mas exatamente contra uma zona de resistência muito importante. Ou deu venda contra um ponto de suporte, certo? Ou deu venda quando o mercado já tinha caído lá 600 pips sem retrair. Você vai vender lá no fundo, enfim, não faz sentido. Quando nós olhamos para os períodos maiores, nós conseguimos ter uma ideia clara e objetiva de qual a direção do mercado mais provável. E ao longo da semana, o que nós precisamos fazer? Olhar e ver qual foi a reação do mercado ao tocar em um desses pontos de suporte que nós já analisamos anteriormente. Por exemplo, eu sei que essa zona que está marcada em amarelo aqui, por exemplo, é uma zona de resistência, certo? Isso está claro para mim. O que eu preciso fazer? Eu preciso ver qual é a reação do mercado quando ele tocar ou se aproximar dessa zona de resistência. Se ele começar a retrair, cair aqui, eu sei que ele está respeitando a zona de resistência e, portanto, eu preciso procurar por oportunidades de venda. Se ao contrário disso, ele mostrar um rompimento forte, claro, dessa zona de resistência, eu sei que o mercado está com força suficiente para continuar subindo e, portanto, eu posso pensar em possíveis oportunidades de compra. Isso estando claro para a gente, a nossa probabilidade de cometer aqueles erros mais básicos diminui muito, certo? Erros, por exemplo, de comprar contra resistência, vender contra suporte e etc. Ou entrar quando o mercado já está exausto de se movimentar em uma direção e assim por diante. Quando nós fazemos isso, esse tipo de análise de forma antecipada, de forma calma, como aqui no caso do... Olha só que possível oportunidade legal. Nós temos no gráfico diário uma zona de resistência e no gráfico, aqui no gráfico diário também aparece, essa zona de que foi resistência agora se transformou em suporte. Se o mercado, talvez impulsionado pela força dessa resistência, conseguir romper esse suporte, significa que nós possivelmente teremos oportunidade de venda até o mercado chegar aqui embaixo. Isso estando claro para a gente, nós podemos adaptar essa análise ou essa visão a qualquer que seja o nosso sistema de negociação, seja no gráfico de 15 minutos, de 5 minutos, usando médias móveis ou qualquer outro sistema. Ok? Então eu costumo dizer que o mapeamento é a base estrutural de toda análise bem feita dentro do mercado. Certo? Pessoal, só deixando aqui para vocês claro, caso alguém não tenha aí os meus contatos, tá? Esse aqui é meu blog, diariaxonline.blogspot.com, foi fundado em 2011 e eu devo dizer que é um dos blogs mais antigos sobre Forex no Brasil. Não vou dizer que é o mais antigo porque, enfim, eu não sei, né? Mas é um dos mais antigos, tá? Foi fundado em 2011. Tem muita coisa, tem mais de 500 postagens aí, muita coisa interessante, legal, que pode realmente ajudar. Aqui está o meu e-mail de contato, se alguém quiser marcar, mandar algum e-mail, tiver alguma dúvida, tá? Eu não gosto muito de redes sociais, isso inclui Skype para mim, mas se alguém quiser mandar o Skype para mim, conversar comigo, trocar ideia, mandar alguma mensagem, pode ser por Skype também, sem problemas. E aqui está o meu site, onde você pode encontrar meus cursos, análise e tudo mais. Tá aí também os dados. Beleza? Só para caso vocês não tenham aí.